Cuidado, Deus é amor, mas é justiça também. Você já ouviu essa frase? Mas você sabe o que realmente ela quer dizer? Ou você só tem a informação que passaram para você? Deus é amor, Ele enviou o seu Filho para morrer para nos salvar, mas Deus é justiça. Se você errar, Ele vai te mandar para o inferno pelo século dos séculos. Querido, eu não estou fazendo apologia ao pecado, e eu já disse várias coisas para você. Preste atenção, quem entendeu o verdadeiro evangelho, quem entrou no verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho entrou na pessoa, essa é verdadeiramente liberta. Essa pessoa não tem prazer no pecado, essa pessoa não fica deliberadamente ao pecado. É muito escravo do pecado, ele aprendeu religião, ok? Ele nunca foi liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quanto mais eu me aproximo da luz, e Jesus é a luz do mundo, mais eu me afasto das trevas. Quanto mais eu me aproximo da verdade, mais eu me afasto da mentira. Quanto mais eu entendo a obra de Cristo, que foi também pela minha culpa, menos desejo de pecar eu tenho. Então, nem eu, nem outras pessoas que ensinam dessa forma, estamos querendo dizer que agora, depois da obra de Cristo, vale tudo, pode matar, prostituir, adulterar, roubar, está liberado. Não é isso que nós queremos fazer, ou ensinar. A verdadeira graça liberta a gente de tudo isso aí, ok? A verdadeira graça nos afasta de tudo isso. Mas o que é a justiça de Deus? Desde os períodos bíblicos, desde há 2000 anos atrás, os períodos de Jesus, quando é que era considerado que algo ou alguma pessoa foi justificada? Vou dar um exemplo para você hipotético. Então, tanto há 2000 anos atrás como hoje, funciona da mesma maneira. Eu saí para trabalhar. Quando eu chego em casa, eu vejo um homem estuprando a minha mulher. Eu pego um pau e dou na cabeça dele, porque ele está com uma faca no pescoço da minha esposa. Então, qualquer coisa pode ser fatal. E ele ali cometendo aquele ato hediondo. Eu dei uma paulada na cabeça para tirar ele de cima da minha esposa, entende? Mas eu não dosei a força, e este homem morreu. Eu vou ser julgado, eu vou a julgamento. A justiça, tanto há 2000 anos atrás como hoje, se dão de duas maneiras. Uma, eu fui julgado, e o juiz e os jurados consideraram que foi legítima defesa. Então eu fui justificado, meu ato foi justificado. Eu errei. Eu matei um homem, mas foi justificado. A justiça, sabe, me liberou das penalidades de ter matado aquele homem, porque existe uma justificativa, existe uma explicação justa. Então eu fui liberado, eu não fui condenado, ok? Segundo, se a justiça achar que eu não agi em legítima defesa e eu cumpri uma pena ali de 8 anos, 10 anos. Quando eu cumpri a pena, eu fui justificado. Então eu tinha uma dívida com a sociedade, eu matei um homem, mas eu fui justificado quando eu paguei a minha pena. Agora eu vou ser inserido na sociedade de novo. Jesus realizou as duas coisas. Primeiro, querido, ele não imputa mais você o seu pecado, não imputa, ok? Dá uma conferida em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. Então as nossas transgressões não são mais imputadas a nós, ok? Imputar é colocar na conta, e transgressão é aquele pecado que eu faço de caso pensado. Eu vou ali para cometer, eu já saí deliberado a cometer, entende? Então as nossas transgressões são imputadas a Cristo, e do mundo todo, o texto vai dizer, ok? E os pecados? Confira 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O Evangelho nos orienta a não pecar. Por isso, você está falando desse jeito, está liberando pecado? Não. O Evangelho verdadeiro orienta a não pecar, ok? Mas o verso 2 vai dizer o seguinte, preste atenção. Jesus Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. João falando com a igreja, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro.
O que é propiciação? Existia um Deus, uma divindade qualquer. Ele ia derramar a ira dele contra uma população, ok? Mas se alguém cumprir a exigência daquele Deus, então aquela população não seria punida. E Cristo foi propiciação pelos pecados da igreja e pelos do mundo inteiro. Deus exigia algo para que a ira de Deus não fosse derramada sobre a humanidade. E a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Então ele nos justificou com a sua obra. Então a transgressão não é imputada a nós. E o pecado do mundo inteiro, Cristo se fez propiciação. Cumpriu as exigências de Deus, para que ninguém mais fosse penalizado pelo seu pecado. E em terceiro lugar, a nossa iniquidade. Isaías 53:6 diz que Jesus levou sobre si a iniquidade de todos nós. Transgressão, iniquidade e pecado foi levado sobre Cristo. Aí está a justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita na obra de Cristo. Não é que nós não erramos, não é que nós não pecamos, mas a obra de Cristo foi o que nos justificou, entende? Então, julgados fomos, Deus não aprova os nossos pecados, mas fomos absorvidos por causa da obra de Cristo. Segundo, alguém tinha que pagar a pena, Jesus pagou. As duas maneiras de que se entende a justiça há 2000 anos atrás e hoje Jesus pagou por elas, ok? Entender isso é o que Paulo vai falar em Coríntios. O amor de Deus que excede todo entendimento, esse amor, ele nos constrange. Então eu vou servir a Cristo por gratidão e amor. O evangelho vai aos poucos me lavando, me purificando do pecado. Entende, meu querido? Isso aí não é margem para ninguém viver na prática do pecado. Então acabe com isso. Deus é amor, mas Deus é justiça. E o religioso entende por justiça. Deus vai te punir por causa dos seus pecados. Diga-se de passagem, já tem gente no inferno, mais pessoas irão para lá. E alguns dos que estão no inferno serão destruídos no lago de fogo. Mas a justiça de Deus não é te mandar para o inferno pelos séculos dos séculos, por todo sempre, para ser torturado pelos demônios. Isso não tem nada a ver.